Homeschooling ou educação domiciliar é uma prática de ensino legalizada em muitos países, mas não no Brasil. Em março do ano passado, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling para debater esse assunto, e com o novo contexto de aulas à distância em função da pandemia, novos olhares têm sido lançados sobre esse tema. No Lugar de Mulher de hoje, conversamos com duas pesquisadoras da área de educação, que estudam o homeschooling e nos ajudam a entender melhor do que estamos falando. O homeschooling ele pode ser considerado, então, uma modalidade educativa que está relacionada diretamente à possibilidade de as famílias ofertarem às suas crianças e aos adolescentes que estão sob sua responsabilidade o desenvolvimento das atividades letivas no âmbito domiciliar, uma vez que entendem que os seus filhos seriam melhor preparados para o mundo acaso tivessem essa formação feita pelas próprias famílias. Aqui no Brasil, essa foi uma prática existente também. A gente tem aí dados do período 1800ista, em que era uma prática comum, sobretudo para as elites, e a gente teve a continuidade, né, da educação domiciliar no período, né, que se seguiu da história, sobretudo por falta de instituições escolares, né, de acesso à escola. A partir da Constituição de 88, a gente tem no Brasil um entendimento majoritário de que os pais devem matricular os filhos na escola, e a ideia de que a escola é o espaço em que as crianças e os adolescentes vão ter acesso ao direito à educação. Se nós formos observar, então, as experiências, né, que foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas no âmbito do nosso país, nós temos que verificar um dos atores essenciais e muito ativos no que diz respeito ao homeschooling no Brasil, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED. Essa associação, hoje, ela representa cerca de 7.500 famílias que seriam adeptas da modalidade de ensino no país. No âmbito daquilo que vem se discutindo como favorável a essa nova modalidade de ensino, as famílias educadoras elas têm discutido muito e já tem inclusive um reforço bastante significativo de pesquisadores que estão envolvidos com investigações sobre o tema, no sentido de que haveria uma maior adequabilidade das propostas educacionais desenvolvidas por essas famílias às peculiaridades e às necessidades de cada criança e adolescente. Do ponto de vista contrário à proposta, uma primeira seria um aspecto relacionado à socialização. Tu retiras então essa criança, esse adolescente da escola e ele passa a ser socializado em outros ambientes. Perde-se o contato com o diferente, perde-se o contato com a variedade de pessoas, de personalidades que a gente tem na escola. Uma outra variável que também é muito forte nas pesquisas contrárias a essa modalidade de ensino está relacionada especificamente com a questão do acesso, né, a que materiais, a que produtos. Apenas um extrato muito pequeno da população teria acesso a essa modalidade de ensino, conseguiria atingir e alcançar aqueles índices que são considerados índices de sucesso pelos defensores da proposta. As pesquisas que eu venho realizando desde 2009 são pesquisas que buscam aprender um pouco esse movimento em prol da regulamentação da educação domiciliar no Brasil. Nós já tivemos vários casos de famílias que foram processadas por terem retirado seus filhos da escola e ensinado em casa. Esse foi um tema no qual eu analisei na minha tese de doutorado, defendida em 2013. Um dos objetivos era justamente analisar essa discussão, né, legal do direito à educação e os argumentos favoráveis e contrários à prática aqui no Brasil. A questão da socialização também é uma temática ligada à educação domiciliar que, né, tenho procurado acompanhar junto com um grupo de orientandos, então o mapeamento desses grupos de apoio, né, os grupos que as famílias têm formado, de uma forma mais recente também acompanhado o processo da criação de projetos de lei, a tramitação dos projetos de lei. Nós temos aí experiências de municípios e estados que têm tramitado seus projetos de lei regulamentando a educação domiciliar. No município de Vitória, no Espírito Santo,
foi a primeira dessas experiências. Agora a gente tem Cascavel também, no Paraná, e uma série de outros municípios e estados também que têm feito essa discussão e um movimento forte. São experiências que nós temos também buscado acompanhar para ver de que forma esse movimento tem se consolidado no Brasil e as consequências desse movimento no que se refere à efetivação do direito à educação dessas crianças e adolescentes. Eu, particularmente, tenho pesquisado e tenho me detido a 2 enfoques. Um dos enfoques que eu destaquei aqui, que é justamente o enfoque voltado à questão da socialização. Então eu tenho trabalhado junto com uma colega a perspectiva da educação física no homeschooling, né? Como seria desenvolvido todas as competências. E um outro tema também que me é muito caro está relacionado com a emergência de uma significativa rede empresarial em torno da proposta da educação domiciliar. Ou seja, nós temos a emergência e a consolidação de uma série de sujeitos, tá, que estão se apropriando dos conteúdos relacionados à educação domiciliar e produzindo materiais pedagógicos, produzindo sites interativos. Nós temos um amplo e-commerce sendo solidificado a partir do que nós poderíamos dizer que seria uma política pública. Na própria América do Norte, onde o movimento ganha uma certa expressão por grupos protestantes nos Estados Unidos, hoje a gente tem uma heterogeneidade muito grande, não só de famílias, como de motivações também, né, para a escolha do homeschooling. E aqui no Brasil isso não é diferente, né? Nós temos grupos de famílias que são mais voltados a uma vertente do unschooling, de uma educação livre, fora dos modelos rígidos da escola, valorizando a autonomia, o livre aprender. E temos também outros tipos de famílias, inclusive aqueles grupos cristãos associados a esses projetos conservadores que têm ganhado maior expressão. Nós estamos numa situação atípica, num contexto de calamidade sanitária, né, em que precisamos ficar isolados e com isso as crianças têm permanecido em suas casas, mas não por escolha das famílias e não necessariamente com um ensino direcionado e escolhido pelas famílias. Então não podemos chamar de educação domiciliar, de homeschooling, uma prática que confronta aí com os princípios básicos, né, do movimento, como a gente conhece e tem estudado. A pandemia tem reiterado, né, o abismo social existente entre os estudantes do nosso país. Os relatos aos quais nós temos tido acesso ultimamente no campo da educação são os mais variáveis possíveis. Desde alunos que estão 100% sem acesso ao que é produzido pelas secretarias estaduais de educação e municipais, professores que estão conseguindo trabalhar com os alunos depois das 21 horas, que é quando os pais então já trabalharam, já desenvolveram as suas atividades e estão disponíveis naquele momento a ceder o celular para o seu filho para que o seu filho possa conversar com a sua professora. O contexto de pandemia tem demonstrado fortemente que se nós quisermos e se nós propusermos a regulamentação da educação domiciliar como uma política pública no Brasil, precisamos avançar fortemente em outras áreas, sobretudo na área social. O contexto científico ele precisa estar preparado para receber a mulher. Há relevância sim de que as mulheres sejam inseridas nesse campo, mas que esse campo também esteja bastante preparado para nos receber. A presença de mulheres na ciência é fundamental, não só por uma questão de representatividade, para que as meninas e jovens mulheres percebam que a ciência é também o seu lugar, mas sobretudo porque as diferentes áreas precisam do olhar e das contribuições que as mulheres podem trazer.